Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Uma alegria estar com vocês hoje, segunda-feira da oitava da Páscoa. Toda esta semana posterior à Páscoa, nós celebramos como se fosse o dia da Páscoa. Então, a Páscoa que se celebra, continua a celebração. Então, a oitava da Páscoa, hoje primeiro dia da oitava da Páscoa. Que nós possamos rezar nessa segunda-feira por todos os nossos amigos, familiares, todos aqueles que precisam de um trabalho, aqueles que estão com dificuldades nos seus trabalhos, vamos colocar em oração. Aqueles que também estão doentes, escreva o nome dessas pessoas todas aqui no comentário deste vídeo. Vamos rezar uns pelos outros. Que Deus abençoe você e sua família, que nós possamos todos juntos, meditando a palavra de Deus, estar mais perto de Jesus. Hoje o Evangelho é retirado de Mateus capítulo 28, versículos 8 até o versículo 15. Diz assim o texto: Partindo depressa do túmulo, elas correram com medo e grande alegria, para dar a notícia aos discípulos dele. Eis que Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrem-se. Elas então se aproximaram, abraçaram-lhe os pés e se ajoelharam diante dele. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão avisar meus irmãos que se dirijam para a Galileia, aí eles me verão. Enquanto elas iam, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Estes se reuniram com os anciãos e, depois de se consultarem, deram bastante dinheiro aos soldados, dizendo: Digam que os discípulos dele foram de noite e roubaram o corpo enquanto dormiam. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e deixaremos vocês despreocupados. Eles pegaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ao longo desta semana nós vamos vendo esses relatos, as passagens que nos falam da ressurreição do Senhor, e esses momentos pós-ressurreição. E hoje nós vemos, nesta meditação, aquelas mulheres, assim como nós já meditamos nesses outros dias, que foram até o túmulo, agora se depararam com aquela realidade e voltaram. E aí eis que Jesus mesmo vai ao encontro delas e elas reconhecem Jesus, se colocam diante dos pés dele. E Jesus diz para elas: Não tenham medo, vão avisar os meus irmãos que se dirijam para a Galileia, aí eles me verão. As mulheres corajosas que foram até o túmulo naquela madrugada, no momento da ressurreição do Senhor, agora também recebem o grande mandato de Jesus: ide anunciar. Quando Jesus fala com os discípulos, quando Jesus envia os seus discípulos, sempre envia com esse mandato: anunciai, sejam promotores da paz, digam que o reino de Deus está próximo. E assim nós vamos vendo que as palavras de Jesus se repetem, porque é assim que nós precisamos agir. E aí Jesus, primeiro, naquele misto de sentimentos daquelas mulheres, porque elas estavam com medo e ao mesmo tempo felizes, alegres. Jesus diz: alegrem-se, alegrem-se, não tenham medo, tirem o medo da vida de vocês, alegrem-se somente. Quem segue a Jesus não precisa ter medo. Ah, mas nós temos as nossas incertezas, as nossas angústias. Eu sei como é. Mas você não precisa ter medo porque Jesus nunca nos abandona. Ele sempre está ao nosso lado. E isso é o mais bonito de tudo. Jesus que não nos abandona nunca, nunca, nem um segundo na nossa vida. E que bom que nós temos um Deus tão perto de nós,
que nos acolhe, que é misericordioso, que nos perdoa e que nos chama sempre e nos chama ao mesmo tempo enviando. Olha, torne-se anunciador. Ide, anunciem, convidem. O reino de Deus está próximo. Sejam promotores da paz. E nós precisamos fazer sempre isso. E na segunda parte do Evangelho nós vemos novamente esta trama. Assim como usaram de dinheiro para comprar Jesus, no caso de Judas, né? Judas que entregou Jesus por 30 moedas de prata, agora aqueles mesmos judeus compraram também o silêncio dos soldados para que eles mentissem, dizendo que os amigos de Jesus tinham ido lá e roubado o corpo dele enquanto eles dormiam. Veja quanta trama, quanta enrolação que acabaram fazendo, né? Tanta gente que tenta comprar o silêncio dos outros, tenta comprar informações e como o dinheiro perverte as pessoas. Você não concorda? Aqueles soldados também se deixaram perverter. Ao invés de serem anunciadores da verdade, foram anunciadores da mentira. Assim como aqueles anciãos, assim como aqueles sacerdotes, foram promotores da mentira, ao invés de serem promotores da verdade. Meus irmãos e irmãs, não se deixe perverter pelo dinheiro. Não venda a tua honra, não venda a tua paz. Não se deixe entregar pela mentira. Seja forte. Seja você também um anunciador da ressurreição. Jesus que está vivo. Não vá atrás de conversas mentirosas. Seja anunciador da verdade. E Jesus já anunciava tudo isso antes. Se vocês acreditarem na palavra, se vocês viverem a palavra, esta palavra vai vos tornar livres. Porque a palavra é a verdade. E Jesus já anunciava dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí nós começamos a entender tudo isso que Jesus ia anunciando. Vamos parar um pouco agora para fazer a nossa meditação pessoal. Se você quiser, releia o texto novamente ou assista novamente esse vídeo para que nós possamos ter esse contato maior com a palavra de Deus. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz, sejamos anunciadores. Jesus ressuscitou. E até o próximo momento de oração.